Oi, meu nome é Claudenice. Eu sou o Haroldo, nós estamos aqui no canal da Rota do Milagre e vamos contar o testemunho de uma bênção que nós alcançamos. Então, há 4 meses atrás, eu comecei a sentir umas tonturas, que me levava a achar que era uma labirintite. E isso foram se agravando, mas na verdade isso aconteceu depois de um susto que eu levei. Então, assim, foi um grande susto mesmo. Isso foi problema de família que aconteceu com meu irmão e com uma irmã minha, e então, uma coisa que mexeu muito com o meu emocional. E depois disso, eu comecei a ter essas tonturas. Aí eu procurei um especialista e fiz alguns exames e comecei a tomar um remédio para labirintite. E até então ele pediu alguns exames, eu fiz esses exames, só que eles não conseguiram chegar num diagnóstico certo, né? Ainda falavam ainda que era uma labirintite. E aí eu comecei a fazer umas fisioterapia, né? E tomando a medicação que ele havia pedido. Só que passou um mês e ainda persistiu ainda essas tonturas, e eu comecei a me incomodar, porque eu achava que aquilo ali tinha alguma coisa de errado. E foi aonde que eu pedi pro meu esposo, falei para ele que eu estava recebendo uma intuição, que eu devia procurar um neurologista, que eu queria fazer alguns exames para ver se tinha alguma coisa de errado, que se tivesse, então era pra gente já começar a cuidar. E nas minhas orações eu pedia muito isso, né? Que se tivesse alguma coisa, que então Deus adiantasse para mim esses exames, que a gente pudesse já começar a cuidar, né? Se tivesse alguma coisa de errado. E assim foi feito. Eu procurei um amigo que é neurologista e ele fez os pedidos de uma angiorressonância para que a gente pudesse começar a investigar esse problema que ela estava sentindo e os diagnósticos de labirintite não fechavam. Então eu tive, enquanto esses exames ainda estavam sendo marcados, eu fiz uma viagem, que eu fui buscar o meu pai, né? Eu fui cuidar do meu pai em Maringá, que ele também não estava muito passando por uma situação muito boa, porque ele é cardíaco. E aí lá eu fiquei uma semana. E nem fiquei, que eu fui para ficar 15 dias, acabei não ficando e acabei voltando antes, E por que né? você voltou? Eu voltei porque realmente mesmo nas orações eu já pedia muito, né? E eu não estava me sentindo bem e eu tinha que voltar. E aí, então meu pai nem queria vir, eu fiz a cabeça do meu pai e ele acabou aceitando vir para Jacarezinho para a gente fazer os exames né, os exames que ele precisava fazer. E aí eu voltei. E na mesma semana que eu cheguei, eu vim no final de semana. Então na segunda-feira a gente já começou a fazer os exames dele e junto com os meus. E nas minhas orações eu pedia todos os dias para que Deus adiantasse para mim essa ressonância, né? Que aquilo já estava me deixando bastante preocupada, inquieta, e porque Porque os sintomas não sumiam não mesmo sumia. tomando a medicamento e fazendo o tratamento prescrito, né, Exatamente. pelo otorrino. E assim, Deus maravilhoso foi lá e adiantou realmente né, atendeu as minhas orações. À tarde, durante o trabalho, num desses dias, eu recebi uma mensagem no celular da empresa que faria o exame, o consultório, pedindo se ela podia ser marcada para aquele dia, que tinha havido uma desistência. Eu entrei em contato com ela e ela confirmou e a gente marcou para aquele mesmo dia. E assim foi feito. Eu fui fazer o exame e meu pai estava em casa, e eu não contei nada para ele, né? Porque ele tinha feito um exame também, passado por um exame, um ecocardiograma, e tinha resultado que os exames dele não estavam bom. Então aquilo me preocupou bastante também, porque o coração dele estava bem fraco, né? Tava com 40% só. E aí aquilo eu estava bem preocupada. Então eu fui fazer os meus exames sem falar nada para ele. E assim a gente foi fazer os exames. E no dia eu peguei a gente pegou as imagens, mas o laudo não saiu. O laudo demorava 3 dias para ficar pronto a partir do dia que foi feito o exame. Isso daria na próxima quarta-feira. Sim, que foi feito no final de semana.
E assim, na quarta-feira, o resultado saiu e eu continuei nas minhas orações, porque a gente já tem essa rotina de orar em casa. E aí ele trouxe para mim o resultado de exame, que foi quando ele, numa quarta-feira que ele chegou em casa na hora do almoço, ele estava bastante aflito e eu senti muito isso. E eu também, naquele dia também acordei, eu estava bastante agoniada, sabia que tinha alguma coisa de errado, mas eu não entendi ainda o porquê eu estava passando por aquilo, para aquela situação. E aí ele chegou e quando eu vi ele aquilo, eu sabia que tinha alguma coisa de errado. E aí foi que ele me chamou para uma conversa depois do almoço. Ele pediu licença para meu pai e a gente foi pro quarto para conversar. E aí ele começou a falar comigo e apresentou o resultado de exame. E no resultado de exame, quando ele me apresentou, eu comecei a ler e não consegui terminar de ler porque eu fiquei muito nervosa e só pedi para que ele falasse, né? Eu falei para ele, fala para mim, eu não estou entendendo, é isso mesmo que eu estou vendo aqui, mas eu entrei em estado de choque naquele momento e aí foi que ele concluiu o exame para mim. Quando saiu o resultado de manhã, eu li parte do exame e nas observações constava que havia alguma coisa ali e eu não entendi. Tá? E a imagem estava circulada com um círculo vermelho, fazendo um apontamento bem no meio assim do cérebro dela. A gente até escreveu um e-book sobre isso e lá no e-book tem a foto. Então eu decidi procurar esse amigo neurologista que fez o pedido dos exames para entender melhor o que estava acontecendo, porque sobreveio um medo, né, de que aquilo fosse alguma coisa muito ruim. E ele estava em atendimento, assim que foi possível eu entrei na sala e pedi para ele, meu irmão, eu preciso que você me diga o que está acontecendo aqui. Parece que tem alguma coisa aqui, mas eu não consigo entender o que é. E aí você vê no rosto de um amigo, quando ele precisa te dar uma notícia que não é boa, como num olhar assim, ele olha e está procurando a melhor forma de te dar essa notícia. Ele disse, olha, isso tem muito cara de ser um aneurisma. Eu vou pedir um exame mais complexo um pouco, que vai determinar o tamanho, a forma, as dimensões corretas para a gente saber se vai ser possível tratar com medicamento ou se vai ser por intervenção cirúrgica. Quando ele falou a palavra aneurisma, a gente tem pouco conhecimento sobre isso, mas as histórias que a gente ouve é de que não é bom e que é muito perigoso. E eu perguntei então para ele o que deveria ser feito. Ele fez uma série de apontamentos, algumas restrições do que ela não poderia fazer e já fez de imediato, pediu o pedido do novo exame, que eu ainda precisava conseguir autorização, né, para marcar o exame, precisava marcar e esperar a data de fazer. E eu fui para casa assim com o coração partido, porque, né, a minha esposa, a minha vida. Então, quando eu cheguei lá, eu chamei ela pro quarto e falei para ela que a gente precisava ter uma conversa particular e expus isso para ela. Nesse momento a gente se abraçou, chorou muito, né? Sempre com fé, óbvio, que a gente ia conseguir uma solução, que Deus ia interceder pela gente, mas o medo não tinha O como não existir, né? sentimento é um sentimento de insegurança, um sentimento, não sei explicar. Então ali naquele momento, tudo que eu pedi, quando ele me disse tudo isso, foi só a primeira palavra que eu disse para ele foi assim: não conta nada para ninguém, não fala nada para meu pai, porque eu acho que meu pai não vai aguentar, e não conta nada para minha família, e só vamos orar, só isso. E pedi muita força para Deus, porque eu precisava, né, naquele momento, porque meu pai estava em casa sobre os meus cuidados e eu não podia demonstrar para ele o que eu estava passando. E eu tive medo de contar e medo de acontecer alguma coisa com ele e nem mesmo eu aguentar e nem ele aguentar. Passou mil coisas na minha cabeça. Então, uma insegurança, medo, A uma partir, angústia. a partir daquele momento, o futuro era incerto, né? Porque qualquer coisa podia acontecer e podia dar muito ruim as coisas que poderiam vir. Mas algum tempo, alguns meses antes, eu já estava recebendo assim uma intuição todos os dias, alguma coisa falava comigo que eu devia parar um pouco e cuidar um pouco mais de mim. E então eu parei com a academia, dei um tempo mais para mim, fiquei mais tranquila, mais sossegada.
mas eu não entendia o porquê de tudo aquilo. Dessa Mas eu vontade, só né, que te eu deu. recebi e comecei a obedecer aquilo que eu tava vindo para mim, as intuições. Porque eu acredito muito que era Deus falando comigo naquele momento. Então eu acho que ele já estava me preparando, de repente, né, para essa bênção que eu ia receber. Então eu ouvi e só obedeci e fui fazendo o que tinha que ser feito. Quando o neurologista falou que eu não podia fazer esforço físico nem nada, eu já estava totalmente bem tranquila em casa, já estava parada. Então para mim isso não foi um susto assim de falar, eu vou ter que deixar de fazer alguma coisa. Não, isso para mim foi assim, é a minha vida. Eu preciso agora realmente me cuidar e depois muitas coisas foram se encaixando. Eu sempre falava com ele, falava assim, olha, tudo isso vinha para mim e eu não entendia o porquê, agora eu tô entendendo tudo. Agora eu entendo aquela vozinha que falava comigo. E aí na quinta-feira, que foi o dia seguinte, eu cheguei no meu trabalho, falei com o pessoal lá, falei, olha gente, eu preciso da ajuda de vocês, porque né, eu tenho esse caso grave, e a minha esposa é o meu amor, e está acontecendo isso, e de prontidão eles me ajudaram, né? Autorizaram a guia para fazer o exame, então na parte da tarde ela tinha um compromisso no centro com a irmã dela. Eu levei ela até lá e disse, olha, eu vou deixar você aqui e vou lá para agendar o exame, né, que pode demorar, a gente sabe que pelo SUS às vezes nem sempre é rápido para conseguir marcar um exame, né, até mesmo para autorizar, mas a autorização a gente já tinha. Então eu fui na clínica, eu mostrei o exame para a moça lá, ela disse, olha, provavelmente daqui um mês, mais ou menos, a gente vai conseguir encaixar isso daqui. E ela já deixou uma data meio que pré-definida, mas ela olhando a gravidade da situação, ela falou, olha, vamos fazer o seguinte, se eu conseguir alguma desistência aqui, você consegue trazer ela assim de pronto para cá? Eu falei, claro, a hora que você me ligar, eu já pego ela e saio correndo para cá. Ela falou, então tudo bem, eu vou ficar com o teu contato aqui do WhatsApp e se surgir alguma coisa, eu te mando mensagem como a gente fez da primeira vez. Eu falei, tá ótimo, o que você puder fazer por mim, eu sou eternamente grato. E saí dali, né, com a esperança de que as coisas dessem certo, que ela tivesse esse tempo, que nada acontecesse nesse período. Foi uma questão de 10 minutos até eu chegar até onde ela estava, porque tinha que estacionar o carro e entrar no estabelecimento onde ela estava. Quando eu me sentei ao lado dela, chegou a mensagem no celular perguntando se ela poderia fazer naquele mesmo dia o exame às 6 horas da tarde. Eu falei, claro, claro que pode. Aí já ficou combinado e marcado então para aquele horário para fazer esse segundo exame. Chegando nesse horário, a gente foi para lá, ela fez o exame novamente, né? Eram 3 dias para ficar pronto, então ficaria pronto na segunda ou na terça-feira. A gente saiu de lá com as imagens somente. Daí então eu cheguei em casa e, como sempre, não contei nada pro meu pai. Até então eu sempre falava pro meu pai que eu ia sair resolver alguma coisa e não falava nada para ele. E assim foi feito. Então assim, para mim estava sendo muito difícil guardar aquilo para mim, porque eu precisava chorar e o momento que eu tinha para ficar sozinha é depois que meu pai sempre ia dormir. E era onde que a gente entrava no quarto, a gente ia fazer as nossas orações e eu chorava muito. E pedia muito para Deus cuidar de mim. E foi que um dia eu falei para ele, eu não tô aguentando, eu preciso chorar. Eu preciso desabafar, eu preciso de um colo para chorar. E aí eu pedi para que ele me levasse no sítio da nossa avó. E eu falei, eu preciso só chegar lá e chorar. Somente isso, eu preciso desabafar. E foi o que aconteceu. Nós fomos lá, ele me levou. E eu cheguei lá. E assim, numa conversa com a minha avó, né? E ela também já tinha entrado em oração. A gente pediu oração para ela, eu contei o que estava acontecendo. E ela me entregou uma oração das mãos ensanguentadas. É a novena A das mãos novena das mãos ensanguentadas. ensanguentadas de Jesus, E ela diz assim para mim, faz essa oração, que ela vai te ajudar. que ela vai te ajudar. E assim, eu cheguei em casa e a gente começou a fazer essa oração. Primeira noite. Aí Que foi a sexta-feira, né? Isso. Quando foi no sábado, eu fiz uma confissão e pedi para ele que ele me ensinasse a fazer a novena, porque eu não sabia como começar
só falava para ele assim: eu só peço para Deus, Deus conhece meu coração, mas me ensina. E vamos morar junto. E a gente começou essa oração depois de uma confissão que eu fiz para ele de coração. E assim a gente começou. A minha mãe sempre foi de fazer o terço, ela me ensinou a rezar desde sempre, ela sempre ensinou muita gente, na verdade, a fazer o terço, porque ela dizia que a maior arma que a gente tem contra o mal é a oração, né? E principalmente na forma do terço. A minha mãe fazia todos os dias e eu aprendi, graças a Deus, isso com ela. Então, nesse segundo dia, a gente fez o segundo dia da novena e assim que terminou, ela fez uma confissão assim espontânea, pedindo a Deus que Ele permitisse que ela continuasse viva, que ela tivesse a restauração da saúde, pontuando que reconhecia os erros, né, do passado, mas queria ser transformada numa nova mulher e estava pedindo a chance. E naquele momento eu recebi a intuição de que Deus tinha gostado muito dessa oração e que aquilo tinha salvado a vida dela. Nós fomos dormir, tudo bem. E no domingo de manhã eu levantei primeiro, como sempre faço, para fazer o café. E alguma coisa falava para mim entrar no sistema lá da clínica para ver se o laudo já estava disponível lá. Eu falei, mas domingo ninguém faz laudo, né? Tá pedindo para segunda-feira, mas né, o não já é meu, eu entrei lá e por incrível que pareça, para minha surpresa, o laudo estava disponível. Eu baixei o laudo imediatamente, dei uma olhada e já achei estranho que os dizeres falavam tudo de referências normais para aquele exame e que se havia alguma coisa era indetectável para aqueles equipamentos. Então, assim, naquele momento já bateu uma esperança enorme, mas eu quis a opinião do médico, óbvio. Eu mandei para esse meu amigo neurologista, na esperança de que ele em algum momento durante o dia ou nos próximos dias já visse e me orientasse sobre o que estava acontecendo. E para o meu espanto, assim que eu mandei via WhatsApp, assim que caiu no telefone dele, já apareceu ele digitando: eu vou dar uma olhada aqui e já te retorno. E na sequência ele me mandou um áudio dizendo assim: olha, é muito estranho, aquilo que estava naquele primeiro exame não está mais lá. Eu peguei e perguntei para ele, escrevi, isso também está lá no livro, tem uma imagem da nossa conversa, dizendo para ele, mas então é possível, baseado nessa informação e nesse resultado, que ela não tem um aneurisma? Ele disse, é possível a gente afirmar isso, ela não tem um aneurisma, o que nos deixa bem tranquilos. Na hora, eu já tinha reconhecido que ela recebeu uma graça, um milagre, né? Porque eu vi aquilo lá na imagem, eu vi aquele apontamento. Então, naquele momento, as lágrimas escorreram, sinceramente, porque eu já presenciei outros milagres e eu reconheci na hora que ela tinha recebido um milagre. Aí esperei ela acordar e quando ela me viu, eu já estava todo meio bobo, meio atrapalhado, né? Porque eu estava eufórico com a situação, uma coisa que é normal. E assim que a gente terminou o café, eu chamei ela de volta pro quarto e disse, olha, eu preciso falar com você. E aí falei para ela o que tinha acabado de acontecer. Sim. E aí eu tava no quarto, fui me trocar pra gente sair e assim ele entrou. Eu percebi na hora do café que ele estava bastante eufórico e eu sabia que tinha alguma coisa e eu já comecei a ficar, né, tipo, Senhor, o que será, né? O que será que ele tem para me falar? Porque das outras vezes ele chegava até com alguma coisa, um áudio do neurologista e eu falava para ele, não quero ouvir. Eu não tenho agora psicológico para estar escutando os áudios. O que vai acontecer, eu prefiro só ficar nas minhas orações mesmo. E porque eu não dava para mim ficar ouvindo e não ter o que eu falar, para quem eu desabafar. E era só ele. E quando ele saía para trabalhar, eu ficava sozinha em casa com meu pai e eu não podia nem chorar. E para mim aquilo estava me agoniando demais, me deixando muito, sabe, angustiada demais. E eu tendo que manter sempre a pose de que estava tudo bem para meu pai não perceber. E assim, quando ele entrou no quarto, que eu estava me arrumando, ele falou para mim que agradeça,
Ele falou: agradeça muito porque você recebeu uma bênção. As suas orações foi ouvida. E aí então eu comecei a chorar, né? A gente se abraçou, eu comecei a chorar e falei: eu ainda estou realmente, ainda a ficha não caiu por tantas coisas que aconteceu, foram meses, assim, foi tudo muito rápido. Então, para mim ainda meu coração tá cheio de tanta gratidão, muito feliz, que eu não sei nem como lidar com essa situação de tanta felicidade, mas assim, essa semana que eu comecei a contar, né, para minha família, expliquei o motivo de não ter contado antes, porque eu não queria deixar todo mundo preocupado, né, e eu sabia que isso ia mexer com a cabeça de todo mundo, como mexeu muito com a minha. E meu pai teve aqui esses dias, e aí foi aí onde eu contei para ele, né, a história, tudo que aconteceu comigo. Mas enfim, graças a Deus tá tudo bem agora. E eu tô muito, muito, muito grata. Eu sou muito grata mesmo por esse milagre, na verdade, que aconteceu comigo. E assim, gente, olha, a fé é tudo. Então, as orações que eu fiz e Deus me ouviu e Ele, assim, é fácil de coração, porque o que eu fiz, Ele ouviu meu coração naquele momento de desespero e eu sou muito grata, tô muito grata mesmo por tudo. Você deve estar achando que acabou por aí, né? Mas não acabou não, tem mais coisa. Continuando fazendo a novena, veio um sentimento que a gente devia acrescentar junto a essa novena, a novena de Nossa Senhora Rosa Mística, né? O terço, aliás, da Nossa Senhora Rosa Mística. E a gente começou a fazer. 2 dias depois veio uma intuição de novo, que era para olhar nas mãos dela. E o terço que ela usa para fazer também as orações é da Nossa Senhora Rosa Mística. A gente aí vai vendo os sinais que Deus vai deixando nas E coisas. Ele me deu muitos sinais, coisas assim que muitas das vezes eu perguntava no meu íntimo e ficava: Senhor, ele me mostrava aquilo que era uma coisa incrível e era onde que eu falava: meu Deus do céu, Deus está falando comigo, todo tempo Ele está falando comigo e é incrível. E depois disso muita coisa aconteceu, muitas bênçãos aconteceram na minha vida e Ele me mostrou, Ele me mostra a todo momento que Ele realmente Ele está ali e Ele fez toda essa maravilha na minha vida. Uma outra situação muito interessante que aconteceu, que foi quase no final do término da novena, era um sábado. A gente quis ir conhecer ali em Santo Antônio um outro santuário que a minha mãe ia quando ela era viva, só que eu nunca tive a oportunidade de ir com ela. E eu falei: olha, a minha Nossa Senhora mãe das Graças. sempre é, ia nesse lugar, sempre me falou, eu gostaria que a gente pudesse ir lá hoje para ver como é que é, conhecer. Ela também nunca tinha ido, então a gente foi juntos conhecer, visitar pela primeira vez. E na noite anterior a gente tinha começado a escrever o relato, porque veio o sentimento de que a gente precisava falar para vocês o que aconteceu, testemunhar essa bênção, né? Porque a gente sabe que Deus também diz que é para testificar as bênçãos recebidas. Então, quando foi no sábado à tarde, nós fomos para lá. Chegamos lá, fizemos o dia da novena lá dentro da igreja, e depois sentamos lá fora e continuamos escrevendo o que seria no futuro o e-book. Nisso chegou um padre e um rapaz acompanhando ele, entraram na igreja e momentos depois eles vieram falar com a gente. Quando eles vieram falar com a gente falou: olha, a gente está escrevendo o testemunho de uma bênção recebida aqui através da novena das mãos ensanguentadas de Jesus. E o rapaz falou assim: olha, que interessante você tocar nesse assunto, porque eu sou lá do Santuário das Mãos Ensanguentadas. Eu trabalho junto com o padre que escreveu essa novena. Olha para você ver a bênção. Né? A gente encontrando o cara lá em Santo Antônio da Platina, um lugar assim que, né? Quando que poderia imaginar uma coisa dessa? Mas aí ele pegou, saiu com o padre e a gente continuou escrevendo ali o e-book. E eu virei para ela e falei: puxa, eu devia ter pego o contato desse rapaz para mandar, né? Depois o testemunho para ele. Assim ele saberia certinho para quem colocar lá. Não foi 5 minutos, ele apareceu e me perguntou, falou assim: você não quer ficar com o meu WhatsApp? Quando você terminar de escrever, você manda para mim e eu vou fazer chegar nas mãos do padre que escreveu a novena
o testemunho de vocês. Eu falei, claro, eu estava justamente pensando nisso agora, que eu devia ter pego o teu WhatsApp. E ele falou, olha, se possível, então também grave um vídeo, né? Um vídeo do testemunho, é por isso que a gente está gravando esse vídeo aqui nesse momento. Então, a gente gostaria que vocês soubessem, né, desse testemunho, que vocês mantivessem a fé, se não foi Porque agora, muitos vão falar assim, ah, mas pode ter sido um erro de exame, sim, no momento. Gente, não foi, não foi, tava lá. quem presenciou No tudo e-book sabe que tem, não é. tá lá, no e-book tem, tá, sabe, tem as fotos, se vocês quiserem olhar, não, tava lá. Então, assim, não foi erro. Isso é uma bênção, realmente, é um milagre mesmo que eu recebi. E eu realmente já vi vários testemunhos e a gente é egoísta, a gente sempre olha e fala, mas será? Né? Então Deus veio e falou, é verdade. Então você também agora é a prova disso, dessa bênção. E eu tô aqui realmente para mostrar, para falar para todo mundo que é. Bom, o que a gente gostaria de dizer para você manter a sua fé, você que está aí passando uma dificuldade maior do que a nossa, que a gente sabe que tem gente sofrendo muito mais e há muito mais tempo. Deus não te esqueceu, Deus é contigo. Faça uma oração de coração, Faz. que venha assim do fundo mesmo do teu coração. Continue mantendo a sua fé, porque às vezes você está sendo testado na sua fé para ver até onde a tua fé vai. Continue acreditando. Você que acredita, que é fiel, continue acreditando e a bênção vai vir, acredite. Com Tá bom? certeza. A gente quer deixar aqui um grande abraço para vocês, desejar que a paz do Senhor seja convosco e nós vamos encerrar por aqui. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe todos vocês.